Oi, meu amor, se você chegou até aqui, provavelmente você já entendeu que a clínica tradicional, essa que se diz neutra, ela não dá conta de escutar o sofrimento das mulheres com a profundidade e o cuidado que nós merecemos. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar no coração da nossa formação. E eu vou falar para vocês o que é, afinal, fazer terapia com perspectiva de gênero. E eu já adianto aqui que não é apenas voltar uma clínica para o atendimento de mulheres, não é apenas estudar o feminismo, é muito menos aplicar um protocolo que ele é pronto, né? A clínica feminista, ela é complexa, tá? Então, vamos lá, senta, pega teu papel, tua caneta e vamos começar os fundamentos teóricos com Laura S. Brown. Bom, quem é Laura S. Brown? Laura S. Brown tem um dos livros que é a Bíblia, que chama Teoria Feminista, tá? E ela vai nos ajudar a compreender verdadeiramente o que significa fazer terapia com perspectiva de gênero. E aí é por isso que vamos começar com ela. Gente, eu vou colocar essas indicações nas referências, é muito importante que vocês adquiram, né, os livros que eu vou mencionar, tá? Laura S. Brown, então, é uma psicóloga feminista que revolucionou completamente a nossa compreensão sobre trauma e sobre terapia no âmbito, né, da perspectiva de gênero. Brown trouxe para nós um conceito que é fundamental, que é o de trauma insidioso, né, que é diferente do trauma agudo. O que é um trauma agudo? O trauma agudo é aquele evento específico identificável, enquanto o trauma insidioso é aquele que se infiltra cotidianamente na vida das pessoas através de opressões sistemáticas. Ou seja, então vamos lá, trauma insidioso é aquele que se infiltra cotidianamente na vida das pessoas através das opressões sistemáticas, logo através do patriarcado, certo? Para Laura S. Brown, ser mulher numa sociedade patriarcal é em si uma experiência que é potencialmente traumática. Não porque todas as mulheres desenvolvem transtornos, né, de estresse traumático, né, de estresse pós-traumático, mas porque todas são expostas a mensagens constantes de que somos inferiores, de que somos perigosas, de que a gente é responsável pela violência que a gente sofre. E é por isso que a Laura S. Brown define a terapia feminista através de 4 princípios fundamentais. O primeiro princípio é de que, o pessoal é político. Ou seja, é sobre reconhecer que os problemas pessoais, eles refletem nas injustiças sociais e vice-versa. Por quê? Porque o nosso corpo, nós como mulheres, né, o nosso corpo é político, né? Segundo ponto, de que a relação terapêutica, ela é igualitária. Ou seja, quando a gente está numa relação terapêutica igualitária, significa reduzir as hierarquias de poder entre o terapeuta e o paciente, né? E fazer com que o processo terapêutico ele seja uma troca, tá? Terceiro aspecto, validações da experiência da mulher. O que significa isso? Acreditar na sua percepção da realidade. Acreditar que, de fato, aquilo que ela está trazendo é válido, é visto, né? E não duvidar dela, e não invalidar essas experiências. Quarto ponto, a diversidade e a interseccionalidade. O que significa reconhecer que as múltiplas identidades e opressões afetam mulheres de maneiras distintas. Tá claro? Então, falamos agora, né, dos 4 preceitos básicos trazidos por Laura S. Brown sobre a clínica com perspectiva de gênero. A partir desses 4, eu vou conectar agora isso às experiências clínicas. Então,
Quando a Laura S. Brown olha para uma mulher, né, com uma mulher que vem ao consultório com uma depressão, ela não pergunta o que há de errado com você, mas ela pergunta o que aconteceu com você e como foi o contexto que isso aconteceu. Não é sobre o que está de errado com essa mulher, mas é sobre o que norteou essa depressão. Em qual contexto essa depressão veio, tá? Tá claro até aí? Beleza, podemos seguir, né? Eu tô falando comigo mesma, mas eu tô sentindo vocês energeticamente. Vamos agora ampliar o conceito, né? Vamos trazer, até aqui a gente trouxe só a Laura S. Brown, agora eu vou trazer outras vozes, né, feministas fundamentais para embasar o nosso conteúdo, tá? Mesmo porque é importante trazer experiências de diferentes mulheres, né, terapeutas, tá? Temos aí uma outra autora, que é a Judith Herman. A Judith Herman, na sua obra Trauma e Recuperação, ela traz como a violência doméstica e sexual produzem sintomas que são idênticos aos veteranos de guerra. Ou seja, eu estou falando que sim, que os traumas de pessoas que vão para a guerra são os mesmos de mulheres, né? Tem a mesma intensidade, né, de mulheres que experienciam a violência doméstica. A única diferença de ambos é que, no sentido das mulheres violentadas, esses traumas, eles foram sempre invisibilizados, só porque eles sempre aconteceram nas esferas privadas. A Kimberly Crenshaw, ela foi a grande criadora do conceito de interseccionalidade, mas não foi a primeira a falar sobre isso. No Brasil, a gente tinha antes a Lélia Gonzalez, sem colocar esse nome difícil, interseccionalidade, mas já falando sobre isso. Então, o que a Kimberly Crenshaw e a Lélia Gonzalez, elas nos trazem, é de que a gente não pode falar de gênero sem considerar como o gênero, como a experiência de ser mulher, ela se articula com outras dimensões, como a raça, como a classe, como a sexualidade e como as capacidades físicas. O que ela traz é que uma mulher negra, por exemplo, ela enfrenta tanto o sexismo quanto o racismo ao mesmo tempo, né? E aí isso vai fazendo com que, de acordo com as identidades que ela carrega, ela é mais ou menos oprimida numa sociedade baseada na opressão. A Patricia Hughes Collin, ela também aborda isso, né? E ela traz como as mulheres negras, elas desenvolvem uma epistemologia particular, né? Que são o quê? Formas específicas de conhecer e de resistir o que emergem nas suas próprias experiências únicas de opressão e de resistência. E aí, a Bell Hooks fecha com chave de ouro, adicionando que a terapia feminista, ela não basta ser feminista, ela tem que ser decolonial. A clínica com perspectiva de gênero não basta ser só com perspectiva de gênero, ela tem que ser decolonial. O que significa que é uma clínica que não vai questionar apenas o patriarcado, mas também as estruturas racistas, classistas, que moldam a compreensão de saúde mental das mulheres. Diante disso, diante dessas autoras, eu vou trazer agora como seria uma aplicação prática do conceito, trazendo aí alguns exemplos também fictícios, né? E são com base também na minha experiência clínica. Fazer uma terapia com perspectiva de gênero é sobre compreender que o sofrimento psíquico de uma mulher também é um sintoma social. É sobre entender que essa mulher, ela sofre, mas ela sofre também por questões estruturais.
é sobre escutar a paciente a partir de uma compreensão de que ela é atravessada por uma estrutura histórica que ensina nós mulheres a se odiar, a se calar, a se colocar sempre por último. É sobre entender que o sintoma não é só dela. Os sintomas, né? E aí tem um livro da Marcela Ceribelli, que é brilhante, que chama exatamente Sintomas. Esses sintomas são de todas nós, né? É de uma cultura que exige que nós, mulheres, sejamos magras, doces, eficientes, desejáveis, mas mais do que isso, silenciosas. É uma cultura que nos ensina a nos calar. E aí eu quero trazer o primeiro exemplo de hoje, que é o caso da Mariana, tá? Esse caso vai falar um pouco de ansiedade e de perfeccionismo. A Mariana é uma executiva... só uma ressalva. Todos os casos aqui, que são trazidos aqui, eles são fictícios, tá? Só a título exemplificativo didático, tá? Mariana, uma executiva de 35 anos, chega no seu consultório hoje relatando que ela está passando por crises de ansiedade intensas. Ela fala assim, olha, eu não consigo mais dormir, eu fico pensando em tudo que eu preciso fazer no trabalho, em casa com as crianças, eu também não consigo relaxar porque eu tenho demanda, né, com as crianças, eu acho que eu sou incompetente, eu não estou conseguindo dar conta, eu sinto que eu estou decepcionando todo mundo o tempo todo. Talvez, no aspecto de uma abordagem tradicional, a gente focaria o manejo nesses sintomas ansiosos, possivelmente sugerindo, né, uma indicação para um psiquiatra, a gente passaria ali algumas técnicas de relaxamento, traria ali o questionamento de alguns pensamentos catastróficos, seria mais ou menos esse o manejo. Agora, como que é uma abordagem na perspectiva de gênero? Seria, por exemplo, assim, Marina, me conta, desde quando você sente que você precisa dar conta de tudo? Quem que foi que te ensinou que o seu valor depende de ser perfeita? Como era ser menina na sua casa, Mariana? Me conta. E aí, a Mariana vai revelando. A Mariana fala, olha, Mai, a minha mãe sempre dizia que mulher tem que ser forte, que mulher não pode falhar. Meu pai saía para trabalhar e voltava para casa para descansar. E desde pequena eu ajudava minha mãe com tudo, né? Na casa, para cuidar dos meus irmãos menores, dos estudos. E se alguma coisa dava errado ali, ela dizia sempre, olha, minha filha, você é mais velha, é tua responsabilidade. E aí a Mariana, ela faz isso e daí ela respira, ela fala tudo isso, ela respira fundo, né? Bom, qual seria o trabalho terapêutico aqui? Primeiro, reconhecer que a ansiedade da Mariana não é um distúrbio individual, mas uma resposta adaptativa a uma socialização patriarcal que ensinou nós mulheres a carregar responsabilidades de maneira totalmente desproporcionais. E aí, o nosso trabalho no manejo clínico seria sobre incluir alguns questionamentos, né, sobre essas vozes que foram internalizadas na Mariana, né? Seria também validar o seu esgotamento como se fosse legítimo, porque é legítimo. E ajudar a Mariana a redistribuir as responsabilidades de forma mais equitativa. Tá? Esse, então, é o nosso primeiro exemplo, o caso da Mariana. Vamos agora para o segundo exemplo, o caso da Fernanda. No caso da Fernanda, a gente vai trabalhar a dificuldade de dizer não, tá? Que ela tem. A Fernanda, ela é uma professora de 28 anos e ela procura terapia porque ela traz não sei mais quem eu sou. Ela conta que ela concorda com tudo que o namorado quer,
Se ele quer pizza, ela concorda, né? Então ela fala também que ela quer pizza. Ela fala isso, mas mesmo ela preferindo japonês, não pizza. Se ele quer viajar pra praia, ela finge que ela ama a praia, mas ela detesta a praia, ela gosta de frio, ela gosta de montanha. E aí ela traz isso pra clínica falando assim, eu me odeio por isso, mas nessa hora em que eu vejo quando ele gosta das coisas, eu não consigo contrariar. Eu quero falar que pra mim tudo bem aquilo, pra mim que eu gosto daquilo também. Talvez, numa abordagem tradicional, a gente poderia, inclusive até, rotular a Mariana com um transtorno de personalidade dependente, ou falar que ela tem baixa autoestima, ou focar a abordagem terapêutica numa assertividade, em técnicas comportamentais. Mas, na abordagem com perspectiva de gênero, ela parte de outro lugar. Seria o seguinte, Fernanda, o que você aprendeu na sua vida que acontece quando mulheres discordam? Me fala um pouco. Aí vocês vão responder, obviamente. Como as mulheres, Mariana, da sua família, elas lidavam com os conflitos? Aí ela pensa um pouco, ela fala, olha, Maia, a minha mãe, ela sempre cedia em relação ao meu pai. Quando ela discordava dele, ele ficava muitas vezes sem falar com ela, aí a minha mãe vinha dormir no sofá, eu via ela chorando escondido. Uma vez eu ouvi minha avó dizendo pra ela, casamento é assim mesmo, minha filha, homem não gosta de mulher que briga muito. Vocês percebem as camadas? Então, qual que é o nosso trabalho terapêutico na clínica de perspectiva de gênero? É sobre entender que a dificuldade da Fernanda não é falta de personalidade, mas é uma estratégia de sobrevivência que foi aprendida olhando o histórico familiar dela. Ela internalizou que discordar é igual ser abandonada emocionalmente. Então, o trabalho aqui na clínica envolveria sobre validar essa percepção com uma lógica dentro do contexto familiar, explorar os custos dessa adaptação que foi feita, né, nesse padrão, né, geracional, e gradualmente reconectando a Fernanda às suas próprias preferências e direitos, de expressar suas preferências, né? Beleza? Esse é o segundo caso. Terceiro exemplo de hoje, o caso da Júlia. Raiva suprimida. Bom, a Júlia é uma dentista de 42 anos, ela está casada há 15 anos e ela procura terapia relatando depressão, tá? Ela chega na sua clínica falando que ela se sente morta por dentro, que ela não sente mais nada. Ela fala que o marido dela fala para ela o tempo todo que ela está sempre mal-humorada e que ela nem sabe se ela está sentindo alguma coisa diante disso. E aí, durante o trabalho, emergem algumas situações em que a Júlia deveria sentir raiva, mas ela sente apenas tristeza ou decepção. Então, por exemplo, o marido que nunca ajuda nas tarefas domésticas, os colegas que passam por cima dela no trabalho, a sogra que critica a sua maternidade, e ela, na verdade, isso só faz com que ela vá se apagando, se drenando, se sentindo triste, magoada, né? No âmbito da abordagem tradicional, a gente poderia pensar, bom, vamos focar na depressão, né, como um transtorno químico, explorar os traumas do passado e trabalhar, eventualmente, algumas distorções cognitivas, né? Enquanto na abordagem de perspectiva de gênero, é sobre, talvez, fazer o seguinte convite. Júlia, me conta um pouco, o que você aprendeu sobre mulheres que sentem raiva? Como as pessoas reagiam quando você demonstrava irritação? Elas ficavam perto, elas saíam, elas te rejeitavam, como era isso?
E aí a Júlia vai pensar um pouco e ela vai responder. Ela vai falar o seguinte: olha, mãe, meu pai, ele sempre dizia que mulher brava é feia, que ninguém gosta de mulher briguenta. E quando eu ficava com raiva, raiva de criança, minha mãe dizia assim pra mim: ó, Júlia, isso daí não é coisa de menina. Vai pro quarto, pensar no que você fez, né? Porque é um absurdo, você não pode fazer, você não pode ficar com raiva. E aí ela fala ao final: meu marido até hoje me diz que quando eu fico irritada, eu pareço uma megera. Qual que é o trabalho terapêutico aqui, gente? O trabalho terapêutico aqui é reconhecer que a Júlia não perdeu a capacidade de sentir. Ela foi sistematicamente ensinada que a sua raiva era inaceitável. A depressão pode também ser a raiva voltada para dentro. Ou seja, o trabalho poderia, obviamente, sempre validar o trabalho tradicional também, mas também incluiria invalidar o direito dela de sentir raiva e de reconectar com situações legítimas de injustiça da vida dela, né? Gradualmente e desenvolvendo algumas formas saudáveis para que ela possa expressar os limites das suas próprias necessidades. Agora vamos para o próximo exemplo, o caso Carla. O caso Carla é um caso clássico de transtornos alimentares e controle corporal. A Carla é uma estudante universitária de 20 anos e ela é trazida pelos seus pais para sua clínica porque ela não come direito. Ela oscila entre períodos de restrição alimentar severa e episódios de compulsão seguidos de compensação. A Carla chega na sua clínica falando o seguinte: olha, eu me sinto fora do controle, quando eu como eu me odeio, quando eu não como eu também me odeio. É como se o meu corpo ele fosse meu inimigo o tempo todo. No âmbito tradicional, onde a gente focaria? A gente focaria nos comportamentos alimentares, né? Talvez no monitoramento nutricional, possivelmente, eventualmente, dependendo da gravidade, numa possível hospitalização, né? Em técnicas cognitivos comportamentais para padrões alimentares, né? E entre outras abordagens que são muito válidas. Como seria ampliar isso sobre a perspectiva de gênero? Seria talvez fazer as seguintes perguntas. Carla, quando você se lembra de ter começado a se preocupar com o seu corpo? O que você escutava sobre os corpos femininos quando você era criança? E aí a Carla pensa um pouco e ela fala assim: minha mãe sempre fazia dieta. Ela se pesava todos os dias. E quando o peso subia, nossa, ela ficava insuportável, ela ficava com um mau humor absurdo o dia inteiro. A minha tia, em contrapartida, ela sempre comentava sobre o meu corpo. Ela falava: Carla, olha, você tá ficando mocinha, cuidado para não engordar. Na escola, as meninas magras, elas eram sempre as mais populares, né? E eu sempre fui médiazinha, né? Nunca me senti bonita o suficiente, nem magra o suficiente, né? E nunca me senti popular o suficiente. Talvez aqui, gente, olhando o que a Carla está falando, o convite seja explorar um pouco mais, né? A Carla, e perguntar para a Carla como ela começou a restringir essa alimentação.